Dando abertura na parte da tarde, a nossa segunda palestra vai ser com Cid Cordeiro Silva, economista, consultor sindical, especialistas em finanças públicas, mercado de trabalho e conjuntura econômica. Convido para assumir a mesa o mediador Pedro Antônio Gomes Batista, diretor de Organização e Planejamento do Sindijude. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos falar aqui sobre orçamento público e sobre lei de responsabilidade fiscal. Né? São temas muito importantes para nós, dos servidores, do judiciário, do executivo, do legislativo. Né? E por que isso? Porque o orçamento, como nós vamos ver nas definições, já é uma ciência já, né? Ele que coloca ali quais serão as despesas, né? No caso do tribunal, as despesas. O executivo sempre vai estar trabalhando com as receitas e despesas. Né? E então é isso que vai determinar assim, quanto vai ser alocado para cada gasto dentro do TJ. Né? E a lei de responsabilidade fiscal, ela vai estabelecer quais os limites desse gasto. Né? E principalmente, para nós, qual o limite desse gasto com o pessoal? Eu acho que isso tem sido marcante para nós aí nos últimos anos. Né? Tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, temos essa primeira lâmina aí, né? E que fala aqui sobre o orçamento, que é uma previsão de quanto dinheiro o governo vai arrecadar no ano, especificando no mesmo documento onde esses recursos serão gastos. Eu sempre gosto de simplificar, porque é o seguinte, né? Quando a gente fala de orçamento público, a gente é muito desestimulado a ler, a analisar, a estudar o orçamento público. Por quê? Normalmente a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela tem 500 páginas, né? E muitas rúbricas, muitos números. Então isso desestimula a nossa leitura de orçamento. Mas eu sempre comparo o seguinte com o orçamento familiar. Né? Então o nosso orçamento familiar também é o quê? É quando eu faço uma conta ali da minha receita, né? E numa outra coluna a minha conta de despesa. Né? Então simplificadamente é isso aí, o orçamento público também. Né? É a receita, né? E a despesa, o registro das receitas e das despesas. Perfeito? Como é o orçamento público? Então, aí começa com... Então, simplificadamente é isso, certo? Receita e despesa. Só que daí não é tão simples assim, na decorrência, porque daí começa a ter algumas classificações legais, né? Fiscais também. O nosso orçamento não. Eu faço lá em casa, né? Eu coloco a receita, coloco a despesa. Eu também posso evoluir na minha classificação. Quanto que eu estou recebendo de salário, quanto que eu estou recebendo de aluguel, o rendimento das minhas aplicações. Eu também posso começar também a especificar e a detalhar. Né? A minha despesa, qual que é a minha despesa? Do supermercado, a minha despesa de aquisição de um carro, né? A prestação da casa. Então eu também começo a detalhar e a tornar ela mais complexa. Né? Então, isso aí eu faço de acordo com a minha classificação, né? Ou de acordo com o que o pessoal está dizendo por aí, né? Faz assim, separa assim e tal. Eu posso separar pelo valor, pelo tamanho do valor da despesa e tudo mais. Mas no setor público não. Há normas fiscais que têm que ser seguidas. Né? São normas que estão na Lei 4.320 de 1964, ou na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esse conjunto de normas, de legislação, eu tenho que obedecer no orçamento público. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, né? A questão toda é que quando a gente vai entrar no detalhamento, a gente muitas vezes pode perder a essência da coisa.
a essência sempre vai ser a receita e a despesa. Tá? O orçamento fiscal, então. Nós temos três orçamentos. Tá? O orçamento fiscal, referente aos poderes do Estado, seus fundos, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Executivo. Então, esse é o orçamento fiscal, que coloca aí o orçamento dos órgãos. Né? No caso do TJ, ele está dentro desse orçamento fiscal. Certo? Depois nós temos o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito ao voto. Então também tem um orçamento aí, nós chamamos das economias mistas, né? Empresas que o Estado tem participação direta ou indiretamente, né? Tem lá a parte do capital social. Então esse é um orçamento separado do orçamento fiscal. E também temos o orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados da divisão direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então aqui é o orçamento da Previdência de vocês. Tá? Ok? Então nós temos esses três classificações de orçamento: fiscal, o de investimento, tá? E o da Seguridade Social. Okay? Chegou. Quer passar um uniforme, alguma coisa? Não. Depois. Tá. Bom, gente, a fundamentação então legal que nós temos aí da questão orçamentária. Tá? Então nós temos o artigo 165 da Constituição Federal, né, que diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo. Né? Então, esse é um aspecto. Tá? Quem pode propor o orçamento? É o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo ele vai estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. São as três peças básicas do ciclo orçamentário. Tá? Bom, para fazer isso, né, é evidente, porque vejam, né, o que o governo vai fazer quando ele vai trabalhar aí com o PPA, plano plurianual, né, nós vamos ver em seguida aí, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. É evidente que aqui o governo vai estar trabalhando com informações do passado, né, e com estimativas do futuro. Então, para fazer isso, tem que ter aí um planejamento. Né? Então, o planejamento é uma atividade que se desenvolve com a finalidade de estabelecer caminhos e direções para que determinados resultados sejam alcançados. O planejamento é fundamental para que os resultados esperados pelos governos, federal, estadual e municipal, sejam atingidos. Sem o planejamento não se consegue gastar bem os recursos, impostos, taxas, contribuições, etc., arrecadados em benefício da população. Então vejam, aqui no Espírito Santo, como qualquer estado do Brasil, nesse momento as Assembleias Legislativas vão começar a analisar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é um documento, como eu falei para vocês, deve ser aí, por aqui, de 400 a 600 páginas, certo? Onde vai estar todas as despesas e todas as receitas dos órgãos para o ano de 2018. Então vejam, nós vamos discutir em 2017 o que vai acontecer em 2018. Então isso, por isso nós estamos comentando, né? Isso implica em quê? Isso implica em se trabalhar com estimativas. Quanto que eu acho que eu vou arrecadar o ano que vem? Quanto que eu acho que eu vou gastar o ano que vem? E daí eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Isso não pode ser adivinhação. Isso não pode ser chute. Por quê? Porque ao estabelecer esses valores, é isto que vai orientar os gastos dos órgãos nos meses de 2018.
que vai ser a disponibilidade orçamentária que o órgão vai ter. Né? E se não for feito adequadamente, o órgão pode não ter o recurso orçamentário para gastar, daí não pode fazer a despesa. Então há uma vinculação muito séria aí, né? Porque o orçamento ele passa a ser uma lei quando ele após ele ser aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. Ele é uma lei, é a lei dos gastos do Estado. Né? E aqui diz o seguinte, né? Sem o planejamento não se consegue gastar bem os recursos arrecadados em benefício da população. Então, o que ocorre muitas vezes, né, nas discussões orçamentárias? O Estado faz uma projeção, mas, claro, que isso não vai acertar, nunca vai acertar exatamente o que vai ocorrer no ano seguinte. Né? É um exercício difícil, complicado. Mas você tem alguns indicadores que permitem você se aproximar dessa realidade que vai se concretizar. Agora, ocorre muito no setor público o seguinte: por conta de não errar, ou com medo de errar, se pratica muitas vezes, no orçamento, uma subestimação da receita. Para que não tenha problemas na execução orçamentária do ano seguinte. Porque o que o pessoal sempre diz, quando a gente vai discutir com alguém assim da Fazenda, né? Olha, nós não vamos fazer uma estimativa de uma receita maior, porque se a gente errar, vai ser muito mais difícil da gente reduzir uma despesa. Agora, o que ocorre muitas vezes, que eu sempre digo, que é tão ruim para o planejamento do orçamento, para a execução orçamentária do Estado, tanto a subestimação quanto a superestimação da receita. Né? Porque se eu subestimo muito essa receita, o que vai ocorrer? O órgão vai ter um orçamento disponível menor, e daí quando chegar lá no mês de outubro ou novembro, o governo do Estado libera mais orçamento. E daí aquele órgão vai ter que correr atrás de licitação, né? Muitas vezes já não tem mais tempo para licitação, e acaba ali gastando o recurso orçamentário de qualquer forma. Né? Então, tanto aí a superestimação que os órgãos, né, o Poder Executivo, a Secretaria da Fazenda, o Planejamento, tem receio de fazer, mas também como a subestimação, ele é ruim para a qualidade do gasto público. Tá? Então, o ciclo orçamentário, que é LDO, PPA e LOA. Na verdade, é aquilo que nós estamos comentando lá, né? A Constituição estabeleceu como que tem que ser elaborada a questão orçamentária, né? O ciclo orçamentário. Hoje, como ocorre? Tá? Não ocorre nessa ordem aqui. Aliás, ocorre nessa ordem, na LDO, PPA e LOA. Mas a ordem adequada, correta, que deveria ocorrer no ciclo orçamentário, seria PPA, LDO e LOA. Né? Já vamos entrar nos detalhes desses agrupamentos aí. Né? Então, o ciclo orçamentário é composto pelo Plano Plurianual, PPA, Lei Orçamentária Anual, LOA, e a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO. Define-se como ciclo orçamentário a sequência de fases ou etapas que devem ser cumpridas como parte do processo orçamentário, na seguinte sequência, né? Na elaboração das peças, né, do PPA, da LDO, da LOA, na apreciação legislativa, passa pela Assembleia Legislativa, os deputados vão discutir, podem propor alterações também, né? Algumas alterações limitadas, eles não podem ter a despesa, execução, o acompanhamento, o controle e a avaliação. O ciclo orçamentário compreende essas fases, tá? Que nós temos aqui, né? Então vejam lá, eu vou elaborar ou o meu PPA, ou a LDO, ou a LOA, eu elaboro. Faça a programação.
né, desses gastos aí. Elabora a proposta orçamentária. Ela vai para a Assembleia Legislativa. É aprovada a lei orçamentária. Daí eu posso executar essa lei orçamentária, né? E, na sequência, eu vou ter o controle e a avaliação da execução orçamentária, né? Então, esse compõe aí as fases do ciclo, de cada peça do ciclo orçamentário. Então, vamos lá. O PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Ele apresenta os objetivos e metas do governo para 4 anos. O último, então, está em vigência, 2014 e 2017. Então, agora, está sendo discutido o PPA de 2018 a 2022. Então, o governo, ele vai colocar no PPA quais são as metas e objetivos para os próximos 4 anos aqui para o Espírito Santo. O que ele quer fazer com o investimento, que região que vai ser atendida, quais as regiões que serão atendidas com determinado investimento, né? Com hospitais, escolas, estradas, né? Então ele faz todo esse olhar para os próximos 4 anos. Quais são os objetivos e metas para o governo nos próximos 4 anos. Então, se vocês quiserem olhar o seguinte, o que esse governo está pensando para o Espírito Santo até 2022? É no PPA que a gente vai ver isso. Tá? Na parte do governo, né? Porque daí nós temos também a economia privada, né? A Petrobras, o Rio Doce, tem todas essas grandes empresas que também têm os seus planejamentos de investimento. Mas se eu quiser olhar como que o Estado, como que o governo atual está olhando o Espírito Santo para 2018, nas suas necessidades de investimento, é no PPA que eu vou ver isso. Tá? Depois nós temos então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então nós temos aí, então a LDO, ela é anual, o PPA é a cada 4 anos, tá? O próximo então, só repetindo, vai ser de 2018 a 2022. A LDO, ela é anual e compreende então metas e prioridades para aquele ano e vai dar a orientação para eu elaborar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ele dispõe sobre alterações na legislação tributária. Então, todo ano, antes de enviar o orçamento, o governo envia para a Assembleia Legislativa a LDO. Ela vai me dar as diretrizes de como que eu vou elaborar a LOA. Né? Se eu tiver alteração de tributos, tem que estar na LDO. Né? Os investimentos que eu vou fazer, quanto de recursos eu vou passar para os poderes, pode também estar na LDO. O reajuste dos servidores públicos tem que estar na LDO. Né? Então a LDO vai pegar o quê? A LDO é uma prévia da LOA, né? Ela vai pegar o seguinte, toda a legislação que eu tenho de despesa e contemplar na previsão. Né? E também estabelecer aí a classificação orçamentária, os princípios orçamentários. Isso tudo vem na LDO. E por fim, vem aquele documento que nós mais conhecemos, que é o orçamento. E chamamos então de Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que também é anual. Né? Então, gente, é na LOA que eu vou discriminar cada despesa que o órgão vai ter. Quanto que vai gastar com pessoal, mais especificando, com vencimento, com gratificações, com auxílios, com benefícios. Qual vai ser o meu gasto de custeio? Né? O que eu vou gastar ali com contratação de terceiros, com contratação de pessoas jurídicas, contratação de cafezinho, né? Toda a questão do custeio dos órgãos. Né? Também vai estar discriminado contra a conta na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Certo? E também aí os investimentos, né? As despesas de capital.
E isso daí para o lado da despesa. E tem que estar também na LOA discriminado cada receita que eu vou ter. O ICMS, o IPVA, o FPE, tudo isso nós vamos ver daqui a pouco, que são essas siglas aí, tá? Então tem que estar discriminado ali na lei orçamentária anual. Então, gente, essas são as peças, né, do ciclo orçamentário. Então eu tenho o seguinte, né? No PPA, ele define os objetivos e metas do período. Então é a visão estratégica que eu tenho para o Estado. Como vai ser o PPA de vocês aqui do Espírito Santo 2018, tá? 22. Vai ser qual é a visão estratégica que o governo, que o Estado, né, tem do Espírito Santo nos próximos 4 anos. Então vai definir a visão estratégica do governo. Então na LDO ele vai dimensionar as ações e metas físicas e financeiras do exercício do ano seguinte, mas sempre vai ter que estar obedecendo o PPA. Né? Então seria aí o tático. E nós temos então a LOA, que é o operacional, como que vai operar tudo isso, como que eu vou executar isso. Então a LOA vai me dar a fotografia da minha execução, como que eu vou gastar, em que item que eu vou gastar especificamente. Né? Então a LOA ela prevê os recursos necessários para cada ação constante na LDO. Plano plurianual. Né? O PPA define a orientação estratégica do governo, as metas e prioridades para um período de 4 anos, iniciando no segundo ano de um governo e terminando no primeiro ano do governo seguinte. Por que isso, gente? Para dar uma continuidade na gestão pública, no gasto público. Então ele abrange sempre o segundo ano do governo até o primeiro do governo seguinte. E a LDO tem vigência anual, definindo as metas e prioridades para o ano seguinte. Estabelece orientações de como elaborar o orçamento anual e define regras sobre mudanças nas leis de impostos, finanças e pessoal. É o que dá as diretrizes para eu atuar aí na LOA. Tá? Estou repetindo bastante isso, porque isso é muito importante, a gente ter uma noção muito clara desses 3 instrumentos do orçamento público, tá? Do ciclo orçamentário. Então a LOA, né? Repetindo aí, é a previsão de todas as receitas e a autorização das despesas públicas. Define as fontes de receita e detalha as despesas por órgão do governo por função expressa de valores monetários. Então, cada despesa, gente, ela vai ter uma fonte de receita. Então, veja, eu estava comentando com vocês, né, que eu comparei o orçamento do Estado com o orçamento nosso, familiar. Né? Mas essas coisas que daí tornam muito mais complexo. Porque há toda uma legalidade, isso daí, há todo um regramento. Então, por exemplo, nenhuma despesa pode ser feita sem que eu tenha qual fonte que vai cobrir essa despesa. Certo? Ou é a fonte C, que é do Tesouro, que é a receita própria, né, do Estado, ou é convênio, ou é transferência da União, né? Ou é empréstimos bancários. Né? Então, cada despesa do Estado tem a sua respectiva fonte. Contém os programas, subprogramas, projetos e atividades que devem contemplar as metas e prioridades estabelecidas na LTO, com os recursos necessários para o seu cumprimento. Então, o governo tem que colocar quais são as suas ações, né, os programas que ele vai desenvolver, os subprogramas, os projetos, as atividades. Todo esse detalhamento está no orçamento. Né? Então, se eu quero entender aqui as finanças do Espírito Santo, do Poder Executivo, eu tenho que olhar o PPA, que é a visão estratégica do governador, do governo, e a LOA, que é a operação disso daí, como que ela está se concretizando, como ela vai se concretizar, na verdade, né? Que é sempre uma previsão. Tá? Então, gente, nós temos aí toda essa questão orçamentária. Tá? E como eu comentei com vocês, é isso que define o dia a dia do funcionamento do Tribunal de Justiça.
que é o orçamento. Né? Então, o que ocorre? O executivo manda lá para o TJ qual que é a estimativa de receita para 2018. Tá? O TJ, com essa estimativa da receita, ele vai elaborar o seu orçamento. Né? Só que o orçamento do TJ, daí, ele volta lá para o executivo, porque ele vai junto, é a mesma peça. Né? Ele vai estar dentro da LOA. A LOA aí compreende o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos os poderes aí vão estar na mesma lei orçamentária. Tá? Então vai lá para o tribunal, agora em agosto, né? Em agosto, acho que até dia 10 de agosto, o governo fez a estimativa para o TJ está elaborando o orçamento de 2017, se já não elaborou, vai mandar para o executivo consolida tudo isso e manda para a Assembleia Legislativa. E que vai ter até dezembro para aprovar a lei orçamentária. Tá? Daí isso daí é como funcionou no Brasil a questão orçamentária. Em 1999, lembram-se que nós tivemos o Plano Real, né? 94. Daí em 1999, o Brasil teve um problemão com a questão das suas contas externas. Teve a crise do México lá em 96, a crise da Ásia em 97, né? E em 99 nós tivemos uma crise aqui no Brasil. Daí o dólar, que valia 1 por 1, estão lembrados desse momento lá, né? De uma hora para outra o dólar estourou, né? Já não me lembro mais quanto, foi a 1,80, 1,90, se não me engano, mas estourou, nós tivemos uma crise financeira seríssima e tivemos que recorrer ao FMI, né, para buscar lá 5 bilhões de dólares para poder cobrir as nossas contas externas. Nesse momento, o FMI falou o que para o Brasil? Né? Falou, olha, você tem toda a questão orçamentária. Como nós vimos aí, né, gente? O orçamento tem regra, tem tudo, mas isso não significa que vai fazer um bom orçamento, mesmo cumprir todas essas regras aí. Né? Então o FMI falou o seguinte, olha, eu vou emprestar dinheiro para o Brasil desde que vocês estabeleçam uma disciplina fiscal. Então veja que é diferente, tá? Eu tenho orçamento. Então no orçamento, eu posso colocar o que eu quiser no orçamento. Então isso que sempre aconteceu no Brasil. Apesar de ter lei, apesar de eu ter que ter um planejamento, apesar de eu ter que seguir toda uma sequência aí de normas e tudo mais, sempre o orçamento foi mal elaborado no Brasil, até os anos 2000. Né? Porque eu podia colocar qualquer coisa no orçamento. Eu poderia inventar uma receita. Eu estou fazendo uma estimativa. Estimativa eu posso fazer, qualquer uma. Vamos pegar o nosso caso aqui, tá? Eu vou estimar, vamos supor, o meu salário é 10 mil reais. Todo ano eu tenho 120 mil reais. 130 com 13º, 133 com 13 de férias. Eu tenho 133 mil reais. Mas daí eu vou estimar o meu orçamento de 2018. Eu quero comprar um carro novo. Mas o carro novo não cabe no meu 133 mil. Eu já tenho compromissos com esses 133 mil. Então o carro não cabe, então o que eu faço? Mas eu acho que o meu orçamento, eu vou chutar aqui, que ele vai para 200 mil. Daí o carro cabe no meu orçamento. Né? Mas o carro cabe no meu orçamento porque eu fiz uma previsão que eu vou passar a ganhar de 133 mil para 200 mil. Né? Só que o seguinte, essa minha estimativa foi sem base real. Né? Só foi para me colocar ali que eu vou poder comprar um carro. Foi para contemplar aqui o meu interesse imediato, mas que não é realizável. Né? Então isso foi feito muito no Brasil. Né? O governo, para atender as demandas dos vários segmentos, dos políticos, né, dos deputados, para fazer as maiorias parlamentares, prometia, você quer isso? Então tá, eu coloco na lua. Como que você vai cobrir isso? Eu vou dizer que eu vou aumentar a receita. Né? Então nesse caso aqui nós trabalhamos, aí de 200 para 133 mil,
a minha receita está aumentando 50% de um ano para o outro. Isso é possível? Não é. Então vejam, ter regras, seguir as regras, seguir a lei, a legislação orçamentária, não significa que eu estou fazendo um orçamento equilibrado. Não significa que eu estou fazendo um orçamento com responsabilidade. Tá? Então, isso que acontecia no Brasil. E o FMI, então, para conceder o empréstimo para o Brasil de 50 bilhões de dólares lá em 1999, para o Brasil não falir, né? Apesar que aí eu estou forçando a linguagem, porque um país, um estado, um município não entra em falência, né? Mas nesse sentido figurado, né? O Brasil não quebrar, o FMI emprestou 50 bilhões, e olha, mas você vai ter que ter disciplina fiscal. Não basta você só apresentar orçamento, você tem que ter disciplina fiscal. Então, o que eles introduziram no Brasil? A lei de responsabilidade fiscal. Tá? A lei 101 de 2000. Essa lei, ela veio trazer a disciplina fiscal, então, para o Estado, para a União e os municípios. Então é considerada como um marco nas finanças públicas do país. Criou regras de transparência, divulgação dos dados, que antes também não tinha. Apesar que o recurso é público, né? Mas nós não tínhamos acesso às informações orçamentárias do Brasil. Era muito difícil. Né? Então criou regras de transparência e limites para os gastos públicos nas três esferas do governo, na União, Estados e municípios, e os três poderes. O objetivo é adequar os gastos ao tamanho da receita tributária, evitando o endividamento nas esferas de governo. Então esse era o problema. O Brasil estimava uma receita bem maior, ou vamos supor que o Estado estimava uma receita bem maior, que é a possível, a realizável, a realista. Daí chegava lá, não tinha aquela receita para cobrir a despesa. O que fazia? Se endividar. Então nós vivíamos uma fantasia, né? Naquele tempo, aonde se criava a despesa e quando não tinha receita para cobrir, ia no banco emprestar. Né? Então o Estado começava a se endividar, se endividar, se endividar. Tanto é que nesse momento aí também, em 1999, o governo privatizou os bancos estaduais. Porque esse endividamento dos estados ocorria pelos bancos estaduais. Né? Então privatizou os bancos estaduais, transformou, os bancos estaduais estavam quebrados, na sua maioria, né, com ativo negativo, né, passivos, sendo melhor, né? Tá? Então o Estado assumiu esses passivos, a União financiou esses passivos dos Estados e com essas dívidas sendo pagas em 30 anos. Certo? Então, em 99, nós tínhamos esse marco importante aí. Tá? O governo refinanciou todas as dívidas dos Estados e também, em 2000, implantou a lei de responsabilidade fiscal. Houve, claro, naquele momento lá, gente, muitas críticas, né, principalmente das nossas também. Por quê? Porque de uma razão que colocou a lei de responsabilidade fiscal e impôs limite ao gasto pessoal. E vocês estão craque nisso, né? Que é a questão do limite do gasto do TJ, que não está podendo proceder reajuste, que não pode proceder a promoção de progressão. Por quê? Por conta do limite da lei de responsabilidade fiscal. Não é isso que vocês ouvem já há algum tempo aí? Foi aí que surgiu, aí lá em 2000 que surgiu esses limites, tá? Então, a lei impôs limites aos gastos do pessoal e à dívida pública. A lei... Oi? Depois nós vamos comentar essas últimas aí. Além de criar regras que obrigam a União, Estados e municípios a prestar contas aos órgãos de
controle externo, que é a sociedade sobre a execução dos seus orçamentos. Os entes precisam seguir critérios rígidos na execução do orçamento, a partir do princípio básico de que qualquer despesa nova só pode ser criada com identificação de fonte de receita. Então essa também foi, além de criar os limites, a transparência, né? A lei fiscal também estabeleceu o seguinte: olha, toda e qualquer despesa só pode ser criada se eu mostrar de onde eu vou ter o recurso. Né? Ou eu vou cancelar uma despesa para financiar essa nova despesa, ou eu vou apontar aonde que eu vou aumentar a receita. Se eu vou aumentar a alíquota de imposto, ou se eu vou ter um desempenho melhor da receita. Tá? Função dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 48 da lei, aliás, viu, vocês têm a lei aí, foi impresso para vocês a lei. Vocês têm ela na pasta, tá? O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais serão dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso público, a prestação. Então, o que o governo tem que apresentar para a sociedade? Tá? Tem que estar no site da transparência do Estado, tem que estar no site da transparência do Tribunal de Justiça. A prestação de contas do chefe do Poder Executivo, isso não é Poder Executivo, né? O relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. No caso aqui do TJ, a obrigatoriedade de ter um relatório de gestão fiscal. Tá? A outra questão é o seguinte, que além da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a obrigatoriedade da transparência, né, e que o tribunal tem que colocar lá no seu site o relatório de gestão fiscal, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, também estabeleceu algumas resoluções obrigando o TJ a ter transparência e a divulgar relatórios. Né? Então, no caso específico do TJ, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e também as resoluções do CNJ que obrigam a uma série de procedimentos de transparência, né, de emissão e divulgação de relatórios. Tá? Bom, gente, isso aí tudo, né, a questão orçamentária e a questão da responsabilidade fiscal, são o que condiciona toda a questão das finanças públicas no Brasil. Tá? Então nós passamos aqui rapidamente, né, por tudo isso daí, né, a questão orçamentária e da questão da disciplina fiscal. É isso que regula, é isso que normatiza as finanças públicas no Brasil, nos estados, nos municípios. Tá? Todos eles é o mesmo critério. Né? Essas regras são para as três as dimensões, né? Federal, estadual e municipal. Bom, etapas para a análise financeira dos relatórios, né, fiscais. Nós temos o seguinte, né? Para que eu possa analisar tudo aquilo lá que nós estamos conversando aí, né? O primeiro passo que eu tenho que fazer é solicitar os documentos, quando eu quero olhar ou quando eu quero analisar a situação financeira, né, e fiscal de um órgão. Então eu vou lá pedir o relatório da receita corrente líquida, mínimo 2 períodos. O relatório do resultado primário, que é trimestral. O relatório do gasto pessoal, que é quadrimestral. Então, o gasto com o pessoal, ele é divulgado quadrimestralmente, certo? Em abril, em agosto e em dezembro. Né? Só que esse relatório ele é sempre divulgado no acumulado de 12 meses. Né? Então, o relatório de abril, ele vai me trazer o gasto com o pessoal do TJ de maio do ano anterior até abril deste ano, do ano. O relatório de agosto vai me trazer o gasto com o pessoal de setembro do ano anterior a agosto do ano atual. E o relatório de dezembro, daí sim, vai coincidir os 12 meses com o calendário civil, que vai ser janeiro a dezembro. E também eu ter aí para fazer a análise sempre a última folha de pagamento para me projetar aí a evolução do gasto. Então, eu preciso
desses documentos aqui para poder começar a analisar as contas, né? E quais são os principais relatórios para análise de impacto que eu tenho, né? Entendendo a necessidade de analisar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal para viabilizar as negociações, destacamos os seguintes relatórios, então, para que eu possa acompanhar aí a questão do gasto pessoal e da política salarial também, certo? O demonstrativo da receita corrente líquida. Depois nós vamos ver, viu, como que é a receita corrente líquida, como que ela é composta. O demonstrativo de despesa com pessoal e o relatório resumido da execução orçamentária. O demonstrativo do resultado primário. Né? Esses três relatórios são muito importantes para que eu possa analisar e entender as finanças, as condições financeiras, orçamentárias e fiscais do órgão poder conceder o reajuste salarial. Tá? Eu vou também identificar as principais receitas aí que compõem a receita corrente líquida. Né? Então, eu tenho aí na receita corrente líquida dois grupos importantes de receita, que é a receita tributária e a receita de transferências correntes. Agora aqui eu tenho uma descrição de receita. Tá? Na receita corrente, o que entra então na receita corrente? Então nós estamos dando um outro passo agora. Tá? Vimos que o conceito de orçamento, a questão da lei de responsabilidade fiscal, e agora nós estamos olhando aqui mais essas questões mais relacionadas com a análise efetivamente da receita. Né? Então eu tenho aqui receita corrente. O que compõe a receita corrente do Estado aqui do Espírito Santo, ou de qualquer Estado brasileiro? Né? É o ICMS, o Fundo de Participação dos Estados, o royalties de petróleo, reparos de Fundeb, receita de valores imobiliários, outras receitas, IPVA, cota parte IPI, fomento à exportação, Lei Candir e TCMD. Tá, o que são essas receitas aí? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Tá? Então, quando eu vou no supermercado, faço a compra que emite a nota, para cada item daquilo que eu comprei no supermercado, gente, tem uma alíquota ali de ICMS, né? E que arrecada para o Estado. Certo? Desse ICMS aí, 25% vai para os municípios e 75% fica para o Estado. Certo? Então, tudo que a gente consome no supermercado, que tem uma alíquota ali, diferenciada, cada produto tem uma alíquota, né? Mas a alíquota média é em torno de 18%, vai para o Estado. Né? É recolhido para o Estado. Daí nós temos também o Fundo de Participação dos Estados, não é assim automático, porque daí tem as compensações que a empresa faz, né? Tem as etapas anteriores também, né? Os créditos CMS e tudo mais. Depois nós temos o Fundo de Participação dos Estados, que é a arrecadação que o governo federal tem com o IPI, né? E com o Imposto de Renda, e que é transferido para os Estados. Então isso compõe o Fundo de Participação dos Estados. Nós temos também o royalties de petróleo, que aqui é importante no Espírito Santo. Repasse de Fundeb, que é um bolo que o governo faz com as receitas do Estado, as receitas tributárias, e repassa para os Estados novamente. As receitas de valores imobiliários, que são as receitas oriundas de quê? Dos depósitos que o Estado tem no banco, da remuneração dos investimentos que o Estado recebe. Outras receitas, que são a dívida ativa, o Estado cobra, a multa que recebe e diversas outras receitas. Né? O IPVA, que é aquilo que a gente paga no nosso carro, né? Que é uma alíquota sempre do valor do carro. A cota parte do IPI, fomento à exportação, que é do governo federal, a Lei Candir, nós chamamos assim, que é a Lei Complementar 87/96, que foi o seguinte, essa Lei Candir aqui é uma compensação pela desoneração do ICMS para produtos agrícolas. Tá? Então, a bancada ruralista sempre foi forte no Brasil. Tá? E lá em 96, por conta do Plano Real, que o dólar estava muito baixo, a rentabilidade do setor agrícola era baixa, eles conseguiram isso, isentar
tá? Os produtos agrícolas de ICMS. E o governo federal se comprometeu a fazer uma compensação para os estados, mas que nunca é a efetiva, nunca cobre efetivamente essa desoneração que nós temos do ICMS da agricultura. E o ITCMD, que é a transmissão de imóveis, né? Okay? Eu fiz aqui, gente, uma sequência para a gente entender todos esses valores aí, como que ele se dá no Espírito Santo, né? Como que é a receita corrente de 2016 no Espírito Santo. Então está aqui, ó. Em 2016, a receita corrente do Espírito Santo foi 16 bilhões 591 milhões. Isso que foi arrecadado. 8 bilhões e 600 milhões foi arrecadado com o ICMS. 1 bilhão 369 recebeu do governo federal de FPE, Fundo de Participação dos Estados. O royalties, 973 milhões que o Estado recebeu. Repasse do Fundeb, 883 milhões. Receita de valores imobiliários, 807 milhões. Outras receitas, de dívida, multa, né, 537 milhões. IPVA, 471 milhões, que foi arrecadado pelos impostos que a gente paga nos nossos carros aí. Cota parte de IPI, que é uma transferência do governo federal, 268 milhões. Fomento de exportação, 185 milhões. Dencandir, 62 milhões. E TCMD, 55 milhões. Então, essas foram as receitas correntes, as principais receitas correntes do Espírito Santo. E vocês podem observar o seguinte, né? Que o grande destaque aqui no Espírito Santo é o ICMS. Tá? Gente, então, o ICMS responde por 52% da receita corrente do Espírito Santo. Isso varia de estado para estado. Tá? Tem estados que é mais, tem estados que é menos. Mas tem essa faixa de 50% a 70%. No Espírito Santo é 52%. O segundo maior tributo arrecadado, repasse, no caso repasse, ou a receita arrecadada, é o FPE, que representa 8% da receita corrente do Espírito Santo. Royalties representa 6% da receita corrente. Repasse do Fundeb, 5%. Rendimentos imobiliários, 4,86%. Outras receitas, ativa, multa, 3%. IPVA, 2,84%. Cota parte IPI, 1,62%. Fomento de exportação, 1%, 1,12%. A Liga de 0,37% e o TCD 0,33%. Que alguém perguntou aí? Fundeb? Sim. Que imposto? De origem desse imposto? É o ICMS e a IPVA, que é o seguinte: o governo federal ele pega 20% do ICMS, do FPE, do Estado, e forma um fundo, né, que vai ser redistribuído para a educação. O Estado depois entra com mais 5%. Tá? Então, o Fundeb você faz um fundo e que depois é distribuído para os estados e para os municípios também. Mas é com essas receitas aí mesmo. Pensei que fosse a movimentação dos nossos portos. Está incluso aí alguma coisa? Não. Aqui são mais essas receitas tributárias, isso faz parte do bolo do Fundeb. Tá? Agora, as taxas portuárias elas são de impacto baixo, tá? Não tem impacto significativo. O que faz a diferença aqui mesmo, em qualquer lugar, sempre é o ICMS. Tá? Então, gente, como é muita coisa nós estamos passando, é muito conteúdo, pode perguntar, certo? Se depois vai esquecer, vai lembrar. Só um esclarecimento, a gente vai ter meia horinha para debate no final, mas vamos deixar as perguntas, porque senão não vai fluir e atrasa a última palestra. Tá legal. Tem ainda 30 minutos. 30 só? Só passar rápido, né? Gente, que daí eu quero entrar nas coisas mais polêmicas, tá? Mas primeiro a gente tem que ter assim, esse conhecimento mais teórico, né? Legal, fiscal, né? Para daí a gente poder enfrentar depois os bons debates que nós temos que enfrentar aqui, né? Tá? Então, gente, essa é o retrato da receita do Espírito Santo. Ok? E eu fiz uma evolução
Então vejam bem, agora eu estou entrando nessa parte mais polêmica de fato. Eu falei para vocês assim, né, que a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece limites. E um dos principais limites que nos afeta é o do gasto com o pessoal. E o limite do gasto com o pessoal nada mais é do que eu pegar a despesa do pessoal e ver quanto que ela está comprometendo da minha receita. Tá? Ok? É uma divisão. Gasto com o pessoal pela minha receita. Nós vamos ver depois aí. Né? Então, esse meu índice de comprometimento, ele pode variar, ele pode aumentar ou pode cair. Vai depender do quê? Da evolução do gasto com o pessoal e também da evolução da minha receita corrente, no caso que é a líquida. Né? Então vai depender muito disso. Vamos ver aí como que está a receita no Espírito Santo. Olha, no Espírito Santo, até 2008, a receita foi maravilhosa. Ela cresceu muito. Tá? Em termos reais, inclusive, deixa eu anotar em outro lugar aqui, cadê minhas folhas aqui? Depois eu vou falando. Essas folhas aqui. Deixa eu pegar aqui umas coisas aqui. Então é o seguinte, gente. Nesse período todo aí, a receita cresceu muito. Na faixa aí de 17% real. Não, mas ele não vai cair, não. Mas eu não me lembro aqui. O ICMS também, vocês podem observar aí como que ele crescia até 2008. A média de crescimento da receita do Espírito Santo foi maior que a média dos outros estados. Por que isso, gente? Pelo seguinte, as commodities estavam em alta, as metálicas, metais ferrosos, né? E petróleo também, que é a base principal da economia aqui no Espírito Santo, dentro de arrecadação. Né? Então as commodities subiram. Por outro lado, a economia brasileira estava bombando. Quem não se lembra lá daquele período de ouro ali, né? 2004 a 2012, 2013, por aí, nós crescemos muito no Brasil. O Brasil cresceu muito. Tá? Então é o seguinte, reflete na receita. Porque é o seguinte, gente, a receita não é algo etéreo, não é algo fora do ar. A receita do Estado está vinculada à economia do Estado, à economia do Brasil. Porque o ICMS eu arrecado onde? Eu vou sintetizar aqui, né? Mas o ICMS é do carro, é de tudo, mas vou simplificar. O ICMS está onde? O ICMS está no supermercado. Quando a gente vai no supermercado comprar. Se cai o nosso poder aquisitivo, cai a arrecadação do ICMS. Né? A questão também, o ICMS ele incide sobre também os produtos exportados, mesmo os produtos agrícolas. Se os preços commodities estão altos, vale também repetir ICMS. Então, o Espírito Santo teve um momento glorioso, que foi o seguinte, que foi o crescimento da economia, renda das pessoas, crédito, consumo, isso gerou muito ICMS. E ainda teve, por outro lado, a valorização do petróleo, estava R$100 o barril de petróleo, recentemente estava $100 o barril, recentemente estava $40, tem que contar a cotação esses meses agora. Tá? Vocês veem, de 100 para $40. Né? E as commodities metálicas, que também tiveram uma queda fantástica também. Né? Então, esse momento foi muito bom. Teve ali uma crise, a crise da Marolinha lá de 2007, 2008, né, que refletiu em 2009. Ainda teve um foi de 2010 a 2012, mas a partir de 2013 despenca. Né? Por conta de quê? Que
teve essa situação. Por quê? Entramos em crise, as commodities foram lá para o fundo do poço, então o Espírito Santo, que teve uma ajuda extraordinária de commodities, na subida, teve uma ajuda extraordinária das commodities na queda. Tá? Então eu até fiz aqui uma comparação, para a gente ver o tamanho do tombo. Tá? Em 2010, a receita corrente do Espírito Santo representava 2,7% de toda a arrecadação dos estados brasileiros. Em 2013, ficou em 2,27%, caiu de 2,70% para 2,27%. O ICMS do Espírito Santo, que chegou a representar 3,10% em 2008 de todo o ICMS arrecadado no Brasil, em 2016, representou apenas 2%. A gente pode até achar pouco, né? Cair de 3 para 2. Mas vamos fazer isso em percentual para vocês terem a ideia do tombo. Tá? Quer em reais também? Olha, a queda foi de 33,5%. Tá? Da participação do ICMS. Então, ou seja, o Brasil todo teve ruim, não foi? Porque a crise não afetou só o Espírito Santo, afetou o Brasil todo. Todo o Estado teve uma redução, não uma queda da arrecadação, mas um ritmo menor de crescimento da arrecadação. Do Espírito Santo, esse quadro foi 33% pior. Tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão do que representou isso aí. Tá? Que eu ia comentar mais? Assim, eu ia comentar mais o seguinte, né? Eu já comentei até no ponto anterior nosso. A queda que nós tivemos no PIB do Brasil, e refletiu em todos os estados do Brasil também, todos os estados, essa queda que nós tivemos em 2015 e 2016, eu sempre digo o seguinte, né? Aliás, até teria aqui, depois eu até passo no debate, eu vou recuperar essa tabelinha aí para mostrar para vocês. Nós tivemos a maior crise da história do Brasil. Né? O PIB do Brasil de 2016, gente, voltou a ser o tamanho do PIB do Brasil de 2010. Veja o quanto nós recuamos em 2 anos. Olha, o Brasil de dezembro de 2016 estava igual ao Brasil de dezembro de 2010. Tá? Só isso que aconteceu. Tá? Isso foi na média do Brasil. O Espírito Santo ficou 33%, essa crise impactou na receita do Espírito Santo 33% a mais do que a crise atingiu em média os estados. Então, isso explica parte de que por que o percentual de compromisso de gasto pessoal ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Certo? Isso explica também todas as dificuldades que vocês tiveram nesses anos recentes na questão do salarial. Então a Receita teve uma grande parte aí, aliás, a Receita teve toda a culpa nessa situação, nessa queda vinda da recessão e por conta do perfil da economia do Espírito Santo, essa queda foi muito mais acentuada do que nos demais estados brasileiros. Aqui eu tenho a questão do royalties, né? O Espírito Santo é o segundo estado hoje que recebe mais royalties no Brasil. O Rio de Janeiro disparado é o estado que tem a maior parte dos royalties, né? 58% dos royalties. O valor não vai estar aqui porque aqui não está a parte especial, tá? Então não vai bater com aquela tabela anterior que eu passei. O Rio de Janeiro fica com 58% dos royalties, o Espírito Santo fica com 15%, e São Paulo fica com 11%. Tá? Aqui tinha uma memória de cálculo que eu vou passar, despesa pública, né? Aqui. Vamos direto aqui, eu vou pular essas outras partes ali, porque não vai dar tempo. Como que é o limite do Tribunal de Justiça, gasto com o pessoal? O limite legal é 6%. O prudencial é 5,7% e o de alerta é 5,4%. Tá? O limite de alerta, gente, não serve para nada.
a não ser para o governo do Estado fazer aí escândalo não, mas fazer terrorismo com os servidores. O Tribunal de Contas emitiu um limite de alerta para mim. Isso não é nada, não tem penalidade alguma, não tem problema algum. Só quer dizer o quê? Realmente, quando atingir o limite de alerta, que é o 5,4% do KTJ, vai um ofício lá para o TJ. Comunicamos a este órgão que ele atingiu o limite de alerta, né? Que é o 5,4%. Alertar do quê? Alertar que está próximo do limite prudencial, que é o 5,7%. Mas estar no limite de alerta não impede de fazer nada, tá? Tudo normal. Agora, nós temos aí o limite prudencial. Esse sim, esse tem problemas. Tá? Se a despesa do pessoal atingir 5,7% ou mais, daí é vedado. Né? Aliás, vamos ver já isso aí. Vocês estão com os papéis aí, né? Vamos ver ali no artigo 22 e 23. Deixa eu pegar aqui. Fui com vocês. Está aqui na apostila. Está na apostila? Tá? Vamos lá. Depois aqui a questão do signo. Olha, lei complementar no 101. Vamos lá para o artigo 22 e 23, tá? No artigo 22, então, tá? A verificação, tudo localizou aí, né? A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Fico feito para vocês, né? O relatório pessoal é cada quadrimestre. Parágrafo único, gente. Pode bifar isso aqui. Tá? Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, os poderes, né, de órgão, a concessão. Olha, vamos lá. O que está vedado? Primeiro ali. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 27 da Constituição. Então, gente, o que está dizendo aqui? Que se o gasto do pessoal tiver 5,7%, é vedado a concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. Tá? E daí eu estava vindo ontem, daí a Ada, conversei com ela, houve aqui, que foi o que os juízes fizeram aqui? Uma liminar para suspender os efeitos de uma gratificação. Não está recebendo, né? Para receber. Eles não podem receber. Agora, só quando abaixar do 5,7%. Mas está em 5,7%. Vamos falar. Oi? Está exatamente em 5,7%. E 5,7%, pois é, mas esse é o limite. Então, Se não atingir os 95%, não pode. se tiver em 5,69%, Mas aí Pode. desde que passa o conselho. Vai estar agora, você tem. Aí nós vamos conversar isso, tem umas projeções aqui também. Tá? Mas nesse momento, não. o problema é que o tribunal entende que não basta baixar de 5,7%. Tem que abaixar muito. Se eu incluir aquela despesa, não ultrapassar os 5,7%. Tá, melhor ainda que tem que ter, mas vamos conversar sobre isso daí. Tá? Daí nós vamos conversar. Tá? Então é o seguinte, gente, olha aqui, ó. Certo? Isso também tem que pedir o nosso reajuste salarial. Tá? É isso que tem que pedir o nosso reajuste salarial. Mas eu já fiz a projeção de agosto também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Agora é o seguinte, só que ali diz, ressalvado, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que é a reposição anual dos servidores. Tá?
Mas o seguinte, tá? Mas isso aí tudo é muito polêmico aqui. Porque ao mesmo tempo que ressalva, tá? Ele diz o seguinte: se eu ultrapassar, eu tenho que adequar nos quadrimestres seguintes, nos 2 quadrimestres seguintes, ao limite prudencial. Tá? Então, também não pode criar cargo, alteração de estrutura de carreira, provimento de cargo público, votação de hora extra, né? Tudo isso daqui. Okay? No artigo 23, quando diz que eu ultrapassei, fala como que eu vou que eu devo fazer para voltar ao limite. Então o artigo 23 diz isso, certo? Segui pelo menos um terço do primeiro. Ok. Nós temos aqui contratação, exerções, certo? Então nós temos aí, gente, o seguinte: ele tem que cortar os cargos comissionados, é que ele está aqui, ele pulou aqui, porque nós só selecionamos alguns itens, tá? Mas tem que cortar os benefícios, tem que cortar cargos comissionados e tudo mais, tá? Para daí poder se adequar ao limite prudencial. Tá? Agora, eu também posso me adequar ao limite fazendo o que? Aumentando a receita, não cortando gasto. Essa é uma outra questão também. Tá? Mas então, gente, esses são os limites. Okay? 6, 5,7, 5,4. Sendo que o que é considerado mesmo é o 5,7%. Tá? Olha aqui, ó, nós temos a estrutura de gasto do TJ. O gasto TJ, força do TJ, 90% é com o pessoal e 10% é com o custeio. Tá? No gasto com o pessoal, 28% é com os magistrados. 70% do gasto com o pessoal vai para os servidores de regime próprio, 8% é regime geral e 5% é a contribuição previdenciária. É assim que é distribuído o gasto com o pessoal do TJ. Tá? Os juízes, os magistrados estão com 28%, sendo que eles respondem, nós tínhamos feito esse cálculo na vez passada, né? São quantos, somente vê na proporção. São quantos magistrados por total de servidores? 10%. 10%. É 10%? Então tá. Nós tínhamos feito aquele exercício na vez passada. Foi, né? Tá. Então, os magistrados representam 10% do pessoal. E a Bocanho, 28% da folha de pagamento. Tá? Esse é um aspecto. Aqui, gente, nós temos a evolução do gasto, do comprometimento do gasto do pessoal do TJ, desde 2014. Então, vocês podem observar que lá em 2014, a situação estava tranquila. Né? Ainda. Estava em 5,44%. Começa a complicar quando? Em 2015. Chega no pico em janeiro de 2016, em agosto de 2015, chegou a 6,32%. Tá? Então, o que aconteceu aí? Tá? 2015, queda da arrecadação. A queda da arrecadação em função daquilo que nós tínhamos falado lá de commodities, crise e tudo mais, levou esse patamar do aumento. Então, o aumento aqui, o TJ ultrapassou o limite prudencial, não tanto pelo aumento do gasto, mas pela queda da receita. Esse foi um aspecto. E nós tivemos aí, em agosto de 2015, 6,32%, e que teve que ser feito todo esse exercício para se voltar para o patamar abaixo do limite prudencial, que em julho chegou a 5,70%. A minha expectativa, eu até tinha passado para o sindicato, é que em julho chegaria a 5,68%. Eu até comentei com a Ada, né? Ada, olha, acho que tem uma boa notícia aí, vai baixar o limite prudencial. Né? E por que não baixou? Porque a queda da receita, da folha que estava tendo, que era sempre de 2 milhões mês, não teve.
no mês de julho. Não caiu como vinha caindo desde o mês de janeiro. Tá? Porque vinha uma sequência assim, ó, de 3%, de 3 milhões, né, a cada mês, sobre o mês anterior. Mas no mês de julho não aconteceu isso. Né? E o índice ficou em 5,7%. Okay? E como que deve ficar em agosto? Eu trabalhei aqui, aliás, antes ainda, tá? Aqui está a receita corrente, líquida, né? O seu comportamento aí no acumulado de 12 meses, aliás, o mensal e os 12 meses. Então vejam, a receita corrente líquida, este ano, ela teve lá em janeiro, cresceu 4%, em fevereiro 10%, em março 1,8%, 2%, né? Em abril teve uma queda, em maio 17% cresceu, em junho 7%, em julho 10%. E então é o seguinte, se eu olhar o gasto do pessoal em receita corrente líquida, o que eu posso esperar para agosto? Então eu fiz uma simulação, fiz todas essas simulações aí, ó. Tá? Se a receita crescer 3%, que seria muito ruim, tá? E o gasto com o pessoal fechado no mesmo patamar que foi julho, lembre-se que o gasto com o pessoal tem que cair, tá? 3 milhões mês. Caiu 1,5 mês passado. Mas vamos supor então que zero, em vez de cair, fique zero. E a receita crescer 3%, o índice fica em 5,68. Tá? É que aqui dá diferençazinhas pequenas, ficou 5,68, 5,68, 5,68, não altera tanto, tá? Mas é porque eu fiz com duas casas aqui. Então, agora o que eu acho que deve ocorrer com a receita em agosto? Por conta do aumento do preço dos combustíveis, por conta também de que a economia já começa a dar um respiro, ainda que leve, a minha expectativa é que a receita possa ficar no patamar aí de 8% a 10%. Tá? E se nós considerarmos que o gasto do pessoal fique no mesmo patamar, então o comprometimento cai para 5,66, 5,65. Sendo que, se a despesa com o pessoal cair 2,5 milhões, mantendo a média que aconteceu de janeiro para cá, o comprometimento pode chegar a cair até 5 para 5,63. Então vejam, gente, eu quero chamar a atenção aqui. Nesse momento, a adequação ao limite da lei de responsabilidade fiscal depende muito da receita corrente líquida. E vocês podem observar aqui que esse movimento pode ser muito rápido. Tá? Pode ser muito rápido. Nós temos já uma situação melhor. Se a receita continuar crescendo nesse patamar aí, de 10%, a adequação vai ser rápida. Tá? Porque aqui a receita faz a diferença. Porque a receita, que ela fica no numerador dessa divisão, ela é muito maior que o numerador. Então qualquer variação ali é grande, né? Traz um impacto grande no comprometimento. Então isso. Agora, a questão toda é o seguinte, como a Mônica levantou ali. O tribunal, quando ele vai fazer a conta, ele faz o quê? Eu não sei se essa metodologia que eles usam, que é que todo mundo usa sempre, tá? Eu pego a despesa criada, vejo quanto que ela vai custar em 12 meses e impacto na condição atual. Tá? Esta, normalmente, é a metodologia que se usa para calcular impacto para frente de uma concessão de um benefício. E que eu digo sempre, gente, que é um cálculo burro. Tá? Porque é o seguinte, o percentual de comprometimento da receita do gasto pessoal é uma relação da despesa com a receita. Ora, se eu estou projetando a despesa, eu tenho que projetar a receita também. Mas normalmente não fazem isso. Normalmente, olha o seguinte, quanto está hoje? Vamos supor que em agosto ficou em 5,63, tá? 5,63. Qual que é a conta normal que fazem? Eu vou dar os 11,98 para os servidores
Quanto isso vai impactar? Isso vai custar tanto. Quanto vai estar no limite? Eu pego a receita de hoje e calculo quanto que vai dar o impacto. Daí eu vou ter que esperar uns 6 meses, 8 meses, se a receita continuar assim, para poder absorver esse impacto do reajuste. Né? E nós temos que demonstrar, o TJ, eu acho que tem duas coisas aí importantes. Vamos entrar na questão de estratégia de negociação. Tá? Primeira questão, nós temos que ter a nossa... Nós temos que ter a nossa pauta lá na porta e dizer o seguinte, que a própria lei ressalva que a despesa mister, a primeira despesa que o pessoal tem que ser privilegiada, é o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que é a reposição do servidor está atrasada. Isso está ressalvado, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal. Esta é a despesa prioritária. Na nossa lei também, só fazendo parênteses, na lei que postergou os nossos reajustes, o primeiro item é esse. Diz que uma vez baixada de 5,7%. No mês subsequente à retomada da normalidade, né, seria pago essa... Em nenhum lugar que você tem que postergar. Não, a revisão não, aqueles 5% postergados. É que eles podem alegar essa de novo com calma, tá? Mas daí a gente está aqui, estamos aqui assessorando o sindicato, porque é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Porque sabe qual que é o problema aí, gente? O problema é o seguinte, qual que é o risco? Qual que é o risco? Tá? Vai que a economia volte a entrar em recessão. Vai que as commodities caem novamente. Daí isso vai criar um problema de Constituição, TJ. Isso criaria. Tá? A chance hoje é mínima disso. Nunca dá para dizer que não tem, mas é mínima a chance disso acontecer. Na verdade, tá? A tendência qual é? É de um quadro melhor. Certo? Mas enfim, nós temos condições de apresentar essas simulações. Tá? A gente trabalha com isso. O nosso problema, se eu puder entender agora, é porque nós já temos uma despesa contratada que é um reajuste de 5% de janeiro. Então, esse impacto já tem condição de assumir. Né? Sim. Pois é. E aí vem o impacto seguinte, que é o pagamento das promoções de 2015, que Sim. também não é tão grande. 6 milhões. Daí nós temos que calcular. Mas tudo isso nós temos que calcular para apresentar, tá? Mas nós temos que apresentar tudo isso dentro do... Nós temos que apresentar isso para o tribunal, tudo dentro do impacto aqui da receita corrente líquida. Depois vai apresentar cada ponto disso. E até mostrar o seguinte, olha, vai ultrapassar, se eu sou... Porque a questão toda é aquilo que eu estava falando para vocês. Eu não posso pegar os 12 meses futuros e impactar agora. Para fazer isso, tem que projetar os 12 meses de receita. Ou então, fazer a projeção do impacto mensal. Essa que é a questão. É isso? Então tá, aí tudo bem. Aí está certo. Tá? Porque normalmente os estados eles fazem essa projeção. A leitura que o TJ fez no passado foi o seguinte: o pagamento ocorrerá quando? Não quando ele segura que seria 5,7, que é o sinônimo diferencial, mas sim quando? Abaixo desse 5,7, pagando-se naquele mês e não ultrapassar 5,7. Tá, aí, perfeito. Perfeito, aí tudo bem. Aí tá ótimo. Mas aí nós temos condições também de simular todos esses cenários também para frente. Tá para frente também. Tá? Agora, tem outras questões, tá? Eu acho que nós temos aí uma possibilidade agora, nos meses seguintes, de implantar Parque Municipal. E aproveitar uma outra carona. Tá? Que o reajuste do juízo não aconteceu. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer até o próximo ano. Isso também abre uma margem para nós. Então eu diria o seguinte, gente, que nós passamos por um período de muita dificuldade, né, por conta disso. Mas agora os ventos estão favoráveis. Tanto pelo lado da receita, quanto pelo congelamento do salário dos juízes. Então nós temos uma brecha aí que nós temos que aproveitar. Tá? E ir para cima disso. Nós temos que colocar nossa pauta aí, né, com esses custos todos, e mostrar a capacidade e a condição que tem de absorver dentro do limite prudencial. Tá? Tinha outras questões aqui, gente, mas eu acho que é mais interessante a gente abrir para o debate também, que essa questão mais polêmica ficou agora para o final, e o tempo estourou também, mas enfim, essa outra parte, vocês têm aí também
E aí e outros contatos nós vamos ter, né? Em outras situações também. Então, Parabenizar o CID, nossas pessoas também.